Na noite de terça-feira, 2 de janeiro, um ataque extremamente preciso teve como alvo um escritório pertencente ao Hamas no subúrbio de Dahiyeh, no sul de Beirute, no Líbano. Um reduto controlado totalmente pelo grupo terrorista Hezbollah. E entre os mortos estavam o líder político e fundador do grupo, Sheikh Saleh al-Arouri. Durante quase 3 meses, os combates retaliatórios entre os militares de Israel e o Hezbollah se mantiveram, em grande parte, no raio de cerca de 4 quilômetros da região fronteiriça, com o Hezbollah atacando Israel e vice-versa. Agora, com a morte do líder do Hamas em solo controlado pelo Hezbollah, os combates suscitaram receios entre os Estados Unidos e outros países ocidentais de que uma guerra em grande escala pudesse eclodir de vez entre Israel e o grupo paramilitar mais poderoso do Oriente Médio, o Hezbollah. Até agora, esses receios não se concretizaram, mas a explosão em Beirute, na terça-feira, poderá alimentar preocupações sobre o potencial de escalada neste momento. Esta possibilidade de novas frentes de guerra foi alertado no ano passado pelo chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah. O líder deixou claro contra os ataques israelenses no Líbano, dizendo que tais ofensivas forçariam uma resposta forte do grupo terrorista. Nasrallah também disse no discurso de agosto de 2023 que o grupo tentaria evitar que o Líbano se tornasse uma arena de ataques, invocando o passado tumultuado do país. Mas a cereja do bolo deste último evento israelense veio com o Irã, que apoia o Hezbollah e o Hamas. O conselheiro pessoal do líder supremo iraniano Ali Khamenei declarou a condenação do ataque contra Arouri e culpou Israel pelo ataque. Arouri se encontrou diversas vezes com Khamenei ao longo dos anos e se tornou a principal ponte de comunicação entre Irã e Hezbollah e Hamas. Funcionários de alto escalão dos Estados Unidos disseram ainda que alertas foram soados a todas as suas autoridades no Oriente Médio após a morte de vários líderes do Hamas em Beirute, efetuado por Israel. Isso porque Ali Khamenei deu ordem para todas as milícias terroristas da resistência islâmica iniciar vingança imediata. O Oriente Médio tem estado a um fio para o precipício de uma guerra regional desde o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro do ano passado e a feroz resposta israelense em Gaza. As últimas ações na região mostraram como a borda do penhasco que o mantinha longe desse abismo poderia rapidamente desmoronar. Cada um desses teatros de conflito tem o potencial de desencadear uma temida conflagração no Oriente, e os últimos dias demonstraram quão facilmente uma escalada, intencional ou não, poderia levar Israel a um confronto aberto com o Irã e sugar também os Estados Unidos. Um ataque aéreo israelense perto de Damasco, quase na virada do ano de 2023, matou uma figura importante do corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, Sayed Hazi Mousavi, responsável pela ligação militar entre a Síria e o Irã. Após a morte de Mousavi, a Guarda emitiu um comunicado declarando que o regime sionista selvagem pagará por este crime. Já viu as novidades na loja do canal? Chegaram as camisetas do Mossad e também dos foguetes da SpaceX e muito mais. Acesse então mapenca.com/área militar e confira as novidades. Enquanto o Irã e o Hezbollah não assumem uma postura de terceira frente, os aliados Houthis de Teherã têm disparado contra a Força-Tarefa Naval Guardião da Prosperidade, liderada pelos Estados Unidos, montada para proteger a navegação no Mar Vermelho. Navios de guerras americanos abateram dezenas de drones e também um punhado de mísseis balísticos. O Comando Central americano emitiu então uma declaração dizendo que Washington tinha todas as razões para acreditar que esses ataques, embora lançados pelos Houthis no Iêmen, são totalmente possibilitados e orquestrados pelo Irã. Para piorar a situação, além da morte do líder do Hamas em 3 de janeiro, durante o aniversário da morte do ex-comandante da Força Quds iraniana, Qassem Soleimani, ao menos 2 explosivos plásticos foram colocados ao longo do caminho da rota memorial até o túmulo do ex-comandante, perto da cidade de Kerman, no Irã, resultando na morte de mais de 100 iranianos e no ferimento de mais de 200 pessoas.
Foi mais um exemplo de como agentes estrangeiros estão operando dentro do Irã, ou seja, não há lugar para os líderes ditatoriais persas se esconderem. Em carta aberta, o presidente russo Vladimir Putin deu condolências ao presidente iraniano e ao líder supremo Khamenei após as duas bombas explodirem. Durante entrevista à mídia americana, o ex-primeiro-ministro israelense Naftali Bennett teceu sua opinião sobre o lado agressivo dos sistemas de segurança em Israel e nos Estados Unidos, de que eles estão condenados a lutar contra os representantes iranianos indefinidamente. Para ele, o império do mal do Irã deve ser derrubado. Os Estados Unidos e Israel devem estabelecer o objetivo claro de derrubar o regime maligno persa. Não só isso é possível, é vital para a segurança do Oriente Médio e de todo o mundo civilizado. Mohammad Khaled Kyari, o secretário-geral adjunto da ONU, disse aos membros do Conselho de Segurança recentemente que, embora a maior parte da troca de tiros entre Israel e o Hezbollah tenha ocorrido perto da fronteira, alguns ataques estavam se aprofundando no território um do outro, levantando o espectro de um conflito incontido com consequências devastadoras para os povos de ambos os países. Uma enviada dos Emirados Árabes na ONU, Lana Nuseibeh, chamou a atenção de todos após expressar um forte pronunciamento. Nuseibeh expressou a inquietação do mundo árabe de que, na ausência de decisões ousadas e talvez desconfortáveis para reverter a tendência para o conflito regional, a alternativa será a paisagem infernal de Gaza expandida para o Ocidente, ou seja, uma guerra além de regional e que possa atingir ativos ou territórios ocidentais. Talvez esteja se referindo também às questões econômicas de ordem global que deve ser afetada, entre elas o petróleo e vias marítimas. As ações no Oriente Médio, seja no Líbano, Gaza, Síria e na própria nação Irã, não param de acontecer. No final da noite de quarta-feira, 13 de janeiro, o Líbano foi palco novamente de um ataque aéreo orquestrado por Israel. Desta vez, a Força Aérea Israelense enviou caças que dispararam mísseis precisos contra um comboio de oficiais e líderes do Hamas em Nacorá, matando o líder armado Hossein Yazbek. Esta última ofensiva, somada ao ataque ocorrido dentro de Kerman, no Irã, elevaram as tensões para uma discussão dentro da alta cúpula dos governantes e terroristas árabes apoiados e liderados pelo Irã. O que fazer neste momento? Assumir uma nova frente de guerra com Hezbollah ao norte de Israel e afogar os militares israelenses e exceder as defesas israelenses com muitos foguetes, ou manter as retóricas políticas enquanto mantém os braços armados terroristas no Líbano mais próximos da liderança? Parece um caminho que os terroristas no Líbano e na Síria desejam adotar por enquanto. Em pronunciamento de urgência no final do dia de quarta-feira, o líder do Hezbollah Nasrallah discursou sobre se o Líbano irá para a guerra contra Israel. Com frequência que Nasrallah usa o termo Líbano como se fosse o governante do país, mas na verdade se refere ao seu braço político e militar para representar a nação em sua luta fundamentalista. De acordo com Nasrallah, se a guerra for travada contra nós, as exigências dos interesses nacionais obrigam-nos a ir à guerra até o fim. Se o inimigo lançar uma guerra contra o Líbano, a nossa luta não terá limites, regras e controles. Quem pensa em guerra conosco irá se arrepender, pois a guerra conosco é muito, muito cara. A morte do Sheikh Saleh Al-Arori é um crime perigoso que não ficará sem resposta e punição. Agradecemos a sua presença em nossas análises diárias e se gostou desse vídeo, então se inscreva e ative as notificações. Esperamos os inscritos nos nossos canais no Telegram e no WhatsApp com os links disponíveis aqui nos comentários.